Tributex, é o Tribotex. Tribotex. Tributex, é o Tribotex. Tribotex. Sejam muito bem-vindos a mais uma manhã com o Tributex. Meu nome é Douglas Stelletti, sou advogado tributarista e hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu nos últimos 15 dias relacionados ao mundo tributário. Mas antes eu gostaria de trazer para vocês uma super novidade, para quem me acompanha no YouTube já sabe, mas agora além dos episódios regulares que acontecem de 15 em 15 dias, eu reagirei ao último episódio do Tributex nesse meio tempo, ou seja, na semana entre esses 15 dias. Já vai ter episódio toda semana, sendo que um vai ser o regular, em formato de áudio, em todas as plataformas, e o outro vai ser eu reagindo a esse episódio apenas no YouTube com o vídeo, né? Tem o meu rostinho lá reagindo ao episódio do Tributex. E com esse episódio eu consigo trazer atualizações sobre os temas que foram abordados nos episódios regulares e também aprofundar algumas questões. Então é um formato bem legal, já famoso no YouTube, não exatamente com esse tipo de finalidade, mas para quem gosta de direito tributário, para quem acompanha o Tributex, fica o convite, não deixe de me seguir no YouTube também. E na última quinzena tivemos duas notícias não muito legais. O aumento do ICMS importação por 9 estados, seriam 10, mas Minas Gerais voltou atrás, suspendeu esse aumento, mas esses outros estados elevaram as suas alíquotas para 20%. E também foi noticiado que o PERSE vai acabar porque chegamos ao limite da renúncia fiscal. Bom, alguns contribuintes seguem brigando pela manutenção do PERSE, argumentando que o benefício teria um prazo certo e por isso não poderia ser revogado antes do término desse prazo. Vamos ver que fim vai dar. Sabemos que os contribuintes não estão com muita sorte sobre esses temas. Os estados que aumentaram o ICMS foram Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Roraima e Acre. Com isso, as compras estrangeiras ficam cada vez mais caras, aquelas realizadas em sites estrangeiros, como é o caso da Shopee. Mas aqui não tem nada a ver com o governo federal não, porque estamos falando de ICMS e ICMS é um imposto estadual, então vai cobrar lá do teu governador. Agora, em relação ao PERSE, aí sim a culpa é federal, porque o PERSE, para quem não se lembra, foi o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, implementado na época da pandemia do Covid, criado ali em 2021 pela Lei 14.148 e que beneficia hotéis, casas de festas, restaurantes, bares e outros estabelecimentos aí do setor de eventos com a redução de vários tributos, com uma redução boa de vários tributos. E esse programa ele foi implementado com prazo de 60 meses, mas entrou o novo governo, viu que a renúncia fiscal seria inviável e editou uma lei que alterou a Lei 14.148, inserindo ali no artigo 4º-A dessa lei um limite, dizendo basicamente, olha, se a renúncia atingir esse patamar aqui, o programa automaticamente será revogado, extinto, né? E chegou a esse limite, inclusive tem um ato declaratório executivo número 2, de 21 de março de 2025, da Receita Federal, justamente dizendo que chegamos nesse limite e com isso o programa então seria, ou já foi, né, paralisado. Porém, já temos ciência que alguns advogados conseguiram liminares para seus clientes, mais especificamente lá no Distrito Federal, tem uma notícia no Jota sobre isso, dizendo que o juiz deferiu a liminar e determinou a manutenção do PERSE a bares e restaurantes ali do Distrito Federal. Então, contribuintes estão ainda tentando manter esse benefício até o término desse prazo de 60 meses, mas vamos ver como que isso vai funcionar, né? Como vai seguir, como é que o tribunal vai analisar essa mesma situação. Seguimos acompanhando, então, por aqui. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E a ciranda da jurisprudência tributária continua, porque o STF julgou o tema 1282 e definiu que a taxa de incêndio é constitucional. Não tem nenhum problema aí, cada um tem a sua interpretação. O problema é que pouco tempo atrás o STF tinha julgado uma taxa de incêndio instituída por um estado de forma a definir que ela era inconstitucional, porque o serviço em si só poderia ser remunerado por imposto. Então fica difícil até, né, explicar alguma coisa. Na época desse julgamento e várias outras taxas também de municípios foram julgadas inconstitucionais, aí levando em consideração outras situações. Esse tributo da espécie taxa tem muitas especificidades, então você tem que ficar atento. Não vou entrar aqui no mérito de cada decisão, porque não é o objetivo dos episódios regulares, mas o ponto é que o STF tinha um posicionamento e agora adotou um outro posicionamento, ou seja, o mesmo tribunal, o Tribunal Supremo, né, aqui do Brasil, que a gente espera uma segurança jurídica e, infelizmente, não só o STF, mas também o STJ. Claro que a gente sabe toda a dificuldade que os ministros e os juízes em geral têm para julgar
a multiplicidade de casos, a multiplicidade de argumentos que levam a esses julgamentos, às vezes, antagônicos, mas fica difícil conseguir uma segurança jurídica dessa forma. O tema 1282 agora vai ser, com certeza, aplicado de forma indiscriminada, mas aconselho aos colegas advogados que tenham discussões sobre a taxa de incêndio. Eu acho que todo mundo aqui que é advogado, algum vizinho já deve ter vindo perguntar se a taxa de incêndio era constitucional, porque ouviu falar que o STF tinha julgado que era inconstitucional, mas enfim, vale a pena aprofundar os fundamentos da decisão, porque pode ser que no seu caso, a lei que você está discutindo, a taxa, tenha algum vício ali que seja necessário fazer a diferenciação para que se aplique os fundamentos ali do tema 1282 da forma correta, né? Muitas vezes os contribuintes são afetados por greves dos auditores fiscais, seja no desembaraço aduaneiro, seja em julgamentos do CARF, mas especificamente em relação ao desembaraço aduaneiro, que o contribuinte é obrigado a pagar armazenagem e outras tarifas pelo tempo que a carga fica no porto ou aeroporto, muitas são as vezes que é necessário ingressar com ação judicial para reclamar da demora e conseguir que o processo ande. E nesse sentido, vários juízes estão considerando que o prazo máximo para o desembaraço aduaneiro é de 8 dias. Existem decisões de vários sentidos, né, sobre vários prazos. Tem 8 dias, tem 16 dias, depende ali de como está o seu processo, se teve exigência, se não teve, se a exigência é plausível, se não foi uma exigência criada justamente para continuar com o movimento grevista, enfim. Mas moral da história, se você está no curso ali do desembaraço aduaneiro, está se sentindo prejudicado por eventual greve da categoria dos auditores fiscais, você pode ingressar em juízo com um mandado de segurança reclamando a continuação do desembaraço, de modo a garantir o livre exercício da sua atividade econômica e outros direitos que você tem enquanto contribuinte. É claro que tem decisões em todos os sentidos, mas fique ciente de que é possível sim reclamar na justiça que o seu processo de importação seja movimentado. E se você já vivenciou essa situação e sofreu prejuízos financeiros que você acredite que foi em decorrência da greve da categoria, também é possível entrar com uma ação pedindo que a União Federal seja obrigada a indenizar a sua empresa por conta dos prejuízos ocasionados pelo movimento grevista. E a proposta apresentada pelo governo federal de tributação dos dividendos acima de determinado valor tem preocupado integrantes do Ministério da Fazenda que acreditam que a distribuição disfarçada de lucros pode vir a ser um problema, na verdade, a ser um problema ainda maior. Para quem não sabe, distribuição disfarçada de lucros é quando a empresa paga despesas que não são da empresa, mas sim de seus sócios, de modo a esvaziar o lucro que seria distribuído, porque o correto seria apurar o lucro e distribuir aos sócios e não ficar pagando despesas dos sócios pela empresa, né? Tem até uma confusão patrimonial aí. E isso reduzir o lucro e, consequentemente, os dividendos que serão distribuídos. Então há essa preocupação, o projeto de lei ainda vai ser votado, pode ser que isso venha a surgir no bojo das discussões ali no Congresso Nacional, mas nunca é bom você misturar as coisas. Eu sempre oriento aos meus clientes que tenha muito bem definido o que é da empresa, o que é da pessoa física, por mais que muitas pequenas empresas, microempresários não tenham consciência disso, é um grande problema você misturar as coisas, porque em eventual ação pode ter a desconsideração da personalidade jurídica, você pode ser autuado pela Receita Federal e pagar tributos que, se você fizesse corretamente a apuração do lucro e a distribuição dos dividendos, você não pagaria. Às vezes é até fruto do desconhecimento da pessoa, principalmente em pequenas e médias empresas. Com empresas grandes isso não acontece, porque tem uma governança maior, tem um departamento jurídico, tem um departamento fiscal com pessoas qualificadas, mas principalmente você, pequeno e médio empresário, fiquem atentos e tomem cuidado, não misturem as coisas, porque vocês podem ter grandes problemas. E rufem os tambores! O Tributex tem o seu primeiro apoiador. E a dica do episódio de hoje é um oferecimento da D&D Contabilidade, que entrou em contato aqui com o programa e pediu para informar a todos os contribuintes do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, que está aberto o programa Carioca em Dia 2025. Através desse programa, os contribuintes conseguem redução de até 100% dos acréscimos moratórios e multas relacionadas aos débitos que são elegíveis para a inclusão no programa. Débitos de ISS inscritos ou não em dívida ativa com fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2024 são elegíveis, assim como débitos tributários de IPTU, ITBI e taxas ou não tributários inscritos em dívida ativa que possuam dívidas que não ultrapassem o valor de 10 mil cada. E com isso encerramos mais um episódio do Tributex. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de nos seguir no Instagram, @aires.domingues.adv, também no YouTube, só não me segue na rua, de resto pode seguir. Valeu! Tributex é o Tributex. Tributex.
Tributex, é o Tributex. Tributex.